Sejam muito bem-vindos ao BrokerCast, a voz que transforma o jogo no mercado imobiliário. É isso aí, meu nome é Henrique Marques, eu estou aqui juntamente com o meu sócio Pedro Xavier, que aceitou esse desafio de estar comigo nessa jornada. E nós hoje vamos falar aqui de muita performance, vamos falar de mentalidade e vamos falar também de conteúdos para quem quer se tornar exceção nesse jogo. Essa é a ideia, esse é o nosso game e é sobre isso que nós vamos falar. E continuando aqui, por ser o nosso primeiro episódio, por ser a nossa primeira experiência, certamente nós vamos ter aqui muitas questões a ser abordadas, mas eu acredito que vai ser aqui bem objetivo aquilo que nós vamos trazer para você que está assistindo esse podcast. Então, olha só. Qual é a ideia do podcast, tá? Nós temos um propósito claro. Qual é o propósito? Transformar corretores comuns em empresários de verdade. Essa é a ideia do nosso jogo. Essa é a ideia do nosso propósito no mercado imobiliário com o BrokerCast. E aí, para isso acontecer, hoje nada mais justo do que convidar e ter você, Pedro, como a primeira pessoa a ser entrevistada para que você possa literalmente falar um pouco sobre o tema que é o mercado imobiliário. Então, agora nós vamos compartilhar algumas perguntas aqui para o Pedro e eu tenho certeza que o homem está preparado, viu? Então vamos lá. Gente, Pedro Xavier, você nada mais justo, nada mais claro do que falar com você, por quê? Porque você é o cara da ação, você é o cara da intensidade, você é o cara do foco. E quando nós vamos falar de performance, não faria sentido algum você não ser essa primeira pessoa para que a gente pudesse falar desse tema aqui hoje. Pessoal, primeiro, estou muito contente de poder compartilhar aqui com vocês um pouco da nossa história, um pouco do nosso lifestyle. E eu quero dizer hoje... Vou voltar aqui o microfone, Gabriel. Eu quero dizer que eu estou muito contente de estar aqui na sua tela para poder compartilhar um pouco do nosso lifestyle, do nosso ponto de vista, né, empresarial, de performance, e dizer que é uma alegria estar aqui como teu sócio também para poder dissertar e falar aqui um pouco para o pessoal do nosso estilo de vida e mentalidade. Muito bom, muito bom. É isso aí. Olha, eu estou muito feliz porque o podcast era sempre um desejo do meu coração e eu sabia que isso ia acontecer no melhor momento, na melhor hora, e eu percebi, entendi que a melhor hora era agora. Né? E foi aí quando nós lançamos aqui o desafio para o Pedro e o Pedro aceitou e aqui estamos. Ok? Excelente. Nós vamos colocar depois na tela aí para que vocês possam nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify. Spotify. A gente já tem Spotify. Exatamente. Os homens chegaram como? Inclusive, a gente tem até caneca já, ó. Dá uma olhada aí. Que isso, essa caneca aqui, ó. Personalizada. Ficou gigante. Ficou gigante. Ficou gigante. Gigante. Pedro, sem lero-lero. Vamos lá, hein? Sem papas na língua. Manda. Vamos ao que interessa. Ok? Ok. Tá pronto pro jogo? Preparado. Nasci pronto. Perfeito. Então, olha só. Eu vou fazer aqui algumas perguntas que eu achei pertinente trazer para este dia, trazer para este momento. E eu estou aqui ansioso. Vou até pegar a minha caderneta de anotação, porque eu estou ansioso para ouvir aquilo que você tem para compartilhar com a gente sobre aquilo que eu trouxe. Excelente, ok? Excelente. Então, vamos lá. Você tem um perfil intenso e direto, ok? Intenso e direto. A pergunta é, em que momento você percebeu que isso seria
uma vantagem ou um benefício dentro do imobiliário. Perfeito. Henrique, eu concordo muito com você, porque desde cedo eu sempre fui muito intenso em grandes áreas da minha vida. Grandes áreas eu digo porque, para mim, as áreas mais relevantes da vida de um homem ou de uma mulher são as áreas espirituais, relacionais e, consequentemente, empresarial, que é o que a gente está fazendo aqui, né? E quando a gente diz sobre intensidade, eu não acredito que dá para fazer nada muito bem sem ser muito intenso. E trazendo esse paradoxo para o mercado imobiliário, a gente vê claramente que existe uma discrepância absurda de um corretor que é intenso e de um corretor que não é intenso. Você que está me assistindo aí deve concordar comigo, eu tenho certeza disso. E a intensidade no mercado imobiliário foi um benefício muito bom para mim, por quê? Porque corretor que tem resultado é corretor que tem disciplina. Esse é um ponto muito importante. Muito bom. E não é possível, na minha percepção, você ter uma alta performance sem ter muita intensidade, sem ter muito sangue nos olhos. Precisa disso. Tem um empresário que eu admiro muito, que ele chama João Adib. Ele é CEO da CIMED, né, parte de medicamentos. E ele tem uma frase que dá pra gente trazer muito pro nosso conceito e pro nosso cenário, que é: sucesso não aceita preguiça. Uau! Então, quando a gente fala de intensidade, a gente fala de execução, de executar, de fazer, de ser intenso, literalmente. É isso. E faz total sentido, né? Quando você fala de execução, né? De executar, porque eu acho que não tem só a ver com o mercado imobiliário. Esse tema. Exato. Mas tudo na vida que você fizer, que você colocar em prática e você ser intenso, certamente você vai desfrutar de bons benefícios, de bons frutos daquilo que você está fazendo, né? Então, essa dinâmica sua de ser intenso, de ser direto ao ponto, né? Como você costuma dizer, isso tem um impacto, sem dúvida, gigantesco naquilo que você vem construindo aí dentro do mercado imobiliário, né? Perfeito, perfeito. Muito bom. Olha só, então assim, só para que a gente possa aqui ficarmos alinhados, eu quero que você comece a seguir nós do BrokerCast, tá? No Facebook, no Instagram, no Spotify e nós estamos também no TikTok. Então, não deixe de seguir nós nessas plataformas, porque nós vamos entregar muito conteúdo. Muito. Vai vir muita gente gigante aqui do imobiliário, tá? E nós estamos aí com uma série de repertórios a ser desenvolvidos, a ser explorados, para que você que está nos assistindo passe a ter aí uma visão mais ampla daquilo que nós chamamos que é o mercado imobiliário, ok? Então vamos lá, concluindo aqui e seguindo aquilo que nós criamos como roteiro no nosso podcast. Eu tenho aqui uma outra pergunta para te fazer, Pedro. Essa pergunta aqui, inclusive, é uma pergunta bem interessante também, que é o seguinte: dentro da tua jornada, né? Qual foi ali, então, o primeiro momento em que você percebeu que queria, de fato, algo diferente da maioria? Qual foi o momento que você diz assim, foi aqui que eu entendi que eu queria algo diferente? Compartilhe um pouco disso com a gente. Henrique, essa é uma pergunta que toca o meu coração. Eu vou ser muito sincero com você. Muito sincero. Eu, há 7 anos atrás, especificamente 7 anos atrás, a PNL, a gente gosta muito de PNL, tá, gente? Então você vai ver a gente falando muito dessa parada, PNL e tal. Tá, o que é PNL, então? PNL significa Programação Neurolinguística e ela ensina como a mente, a linguagem e o comportamento interagem. Eu falei que o homem era cultura, eu falei. Só dando um breve resumo, o spoiler. Então a gente gosta muito disso. Bom. E a PNL nos diz que nós tomamos decisões. Você sabe muito melhor que eu isso. Ele é meu professor, tá, gente? Pra quem não sabe aí. Nós tomamos decisões
quando sofremos impactos emocionais. Uau. Muito forte E há isso. 7 anos atrás, eu estava indo para academia, 6 horas da manhã. Olhei para umas casas que consideravelmente são humildes e fiz uma pequena observação mental. Falei assim, as pessoas que moram nessas casas, qual o tipo de vida que elas aceitam ter? E eu olhei e falei, bom, geralmente são pessoas que se acomodaram e estão tranquilas ali naquele conceito de vida que elas têm. E eu olhei pra minha vida e pro meu eu e disse assim, ó, eu não quero essa vida. Eu quero ter uma vida confortável, porque eu acho justo eu ter conforto e poder desfrutar do momento em que eu estou aqui, vivo. Uau. E naquele momento virou uma chave na minha cabeça. E eu falei, eu não quero ser igual à maioria. Certamente, se eu não quero ser igual à maioria, se você não quer ser igual à maioria, você não pode ter as mesmas ações que a maioria. É aquela frase máxima, né? Ações diferentes vão gerar resultados diferentes. Dali em diante, eu comecei a ser o Pedro que acordava todos os dias às 5 da manhã para estudar desenvolvimento pessoal, comunicação verbal e não verbal, linguagem corporal e tudo o que tange o conceito de alta performance. Cara, eu vou pegar só um gancho aqui. Sim. Porque assim, falar que acorda às 5 horas da manhã parece muito simples. Aham. Mas compartilha aí um pouco disso, porque eu entendo e percebo hoje o quanto isso é importante, né? Mas quando nós vamos falar aqui dessa virada de chave, dessa tomada de decisão sua, de perceber que você queria algo diferente da maioria, pô, acordar às 5 horas da manhã literalmente é diferente. Literalmente. Eu trabalhei CLT por 4 anos da minha vida, né? E eu fiz uma pequena análise nesse sentido. Todos os meus amigos de trabalho que exerciam a mesma função que a minha e tinham a mesma vida que eu tinha naquela época, eles tinham um padrão de comportamento parecido, que era, eu trabalho às 8, então eu acordo 7h30, tomo um rápido banho, me arrumo e vou trabalhar. E a minha indagação mental foi, eu quero resultado diferente, preciso de ação diferente. Quem acorda às 5 horas do meu ciclo de convivência? Ninguém, vou começar a acordar. Quem que estuda desenvolvimento, comunicação, toda essa parada, 5 horas da manhã? Ninguém, vou começar a estudar. E o meu pensamento foi, eu vou começar a plantar. Não vão entender nada, mas uma hora vai acontecer. Uma hora passa a fazer sentido, né? E aí, eu tenho tatuado na perna uma frase que pra mim é muito forte. E que eu penso dessa forma há 5, 7 anos. Que é, não espere uma oportunidade, cria. Se nós estivermos prontos para a oportunidade, tem um grande filósofo que diz, a sorte é a junção de oportunidade com competência. Cara, repete essa frase de não espere a oportunidade. Entendam isso. Não espere uma oportunidade. Cria. É muito forte isso. É muito forte. Viver isso é muito poderoso. Viver isso. Então, é basicamente isso que fez eu virar a chave e falar assim, ó, não quero ser igual à maioria. Poxa, foi nesse ponto. Isso tem um impacto muito interessante, Pedro, porque assim, é um preço que você paga também, né? A verdade é essa. Com certeza. É um preço que você paga. Eu ouço muito as pessoas dizerem assim, mas não é tão simples, não é tão fácil, tem que querer muito. E realmente... Um adendo. Pra você essa daqui, hein? Se fosse fácil, todo mundo seria, todo mundo estaria e todo mundo faria. Tinha um monte de gente fazendo. A alta performance não é fácil, meus amigos. É pra quem quer. É pra quem quer ser intenso com sangue nos olhos. É isso aí. Cara, olha só. Essa dinâmica aqui de troca com o Pedro, ela já está me fazendo aqui ter diversas reflexões. E isso faz me remeter aqui a uma série de coisas, Pedro, confesso pra você, da minha jornada lá atrás. Então, assim, eu ouvindo você aqui, pra mim faz total sentido entender e ter algumas percepções daquilo que você tá falando. Então, conteúdo riquíssimo aqui.
Como dizem, é ouro em pó. Bom, gente, vamos dar sequência aqui, então. Eu tenho aqui uma outra pergunta, Pedro, que vai de encontro, né, na verdade, com aquilo que nós estamos falando, sobre você, que é o seguinte. Você fala muito sobre performance, né? Você fala muito sobre o tema performance. E o que para você diferencia performance de aparência? Qual que é a diferença de eu tenho performance ou eu tenho uma aparência de ter uma performance? Cara, esse é um tema muito polêmico também. A gente vive numa era, e eu acredito que vocês vão concordar comigo, que existe uma pseudo-identidade, uma falsa identidade intelectual na internet. Isso é muito claro. Então, assim, de fato, o que difere, na minha opinião, a performance real da aparência é o resultado. Eu posso falar o que eu quiser sobre mim. Boa. Se eu não tiver resultado, tudo que eu falo é inválido. Concordam comigo? Concorda comigo, Faz Henrique? total sentido. Então, assim, a performance, na verdade, a gente consegue até analisar ela em alguém. Hoje isso fica muito mais fácil. Com um simples exercício. Observe o lifestyle da pessoa, o estilo de vida da pessoa. Quem tem performance de verdade e não é apenas aparência, que é fácil ter aparência. Pega uma foto, finge que tá num lugar, por exemplo, ou finge que tem um estilo de vida que não tem. Isso é muito fácil. Agora, qual que é o estilo de vida real daquela pessoa? Qual que é? Performance pra mim é lifestyle, é alta performance, é um lifestyle, um estilo de vida alto. São pessoas que se comprometem com alta execução, com estarem acima da média, com terem ações diferentes da maioria. Isso vai criar, querendo ou não querendo, uma alta performance. Não pense você, que se você, a partir de hoje, a partir desse podcast, dizer assim, poxa, isso clarificou coisas na minha mente e a partir de hoje eu vou começar a acordar 5 horas da manhã e fazer o que aquele cara ali que tá falando, que fazia 5 anos atrás fazia. Não pense que você não vai colher grandes frutos disso, porque você vai. As ações diferentes e ações direcionadas com certeza vão direcionar você para o futuro que você sempre quis. E nós estamos falando com alguém que tem autoridade para falar sobre performance, porque o homem, olha só, fez mais de 5 milhões em VGV em apenas 12 meses no seu primeiro ano de mercado imobiliário em Santo Anastácio. Então, olha só, é para poucos isso, ok? O homem entende o que é performance e ele entrega resultado. Então, tem que ouvir, tem que tirar o chapéu, porque o que você fez em Santo Anastácio no teu primeiro ano literalmente para poucos. E eu falo para você porque ao longo desse período, formando diversos profissionais, eu vi poucos entregar o que você entregou. Perfeito. Ô Henrique, você sabe que quando eu recebi o teu convite para entrar no mercado imobiliário, inclusive eu vou ser grato a esse convite pelo resto da minha vida, tá? Porque eu de fato não penso em fazer outra coisa da minha vida, tá? Eu acho que vai passar 50 anos, eu e esse brother aqui vai estar junto, vendendo casa, conectando com os outros, porque a gente chega em todo lugar e a gente faz uma pergunta. A gente faz assim, ó, meu amigo, você sabe de alguém que precisa comprar ou vender um imóvel para nos indicar? Uau. E essa é a nossa identidade. A gente respira essa parada. Vocês não estão entendendo. A gente respira isso. E quando eu entrei no mercado imobiliário, a minha mentalidade foi: eu não tenho plano B. Ou eu faço acontecer, ou eu vejo acontecendo. Boa. E eu quero fazer acontecer. Boa. Foi essa a mentalidade. O não ter o plano B, eu acho que difere. E já faz aqui o profissional se tornar muito diferente dos demais que estão na profissão. Por quê? Porque, na grande maioria, o profissional que atua no setor imobiliário, ele faz mais 429 mil coisas. Leva como um bico, né? É um bico. Cara, isso tem um impacto extremamente negativo. E ele vende esse impacto negativo
E é por isso que boa parte dos profissionais estão como estão e vivem uma vida de aventura nesse negócio que nós chamamos de mercado imobiliário. Por isso, o BrokerCast, ele tem um único objetivo, transformar corretores em empresários de verdade. Tá definido isso, está alinhado aqui entre nós, e foi com esse propósito que nós entramos nesse jogo, né? Exatamente. Propósito. Pessoal, eu e o Henrique, hoje nós não temos uma relação apenas empresarial. Nós criamos uma relação de amizade muito forte também. E algo que eu acredito que é semanalmente que nós falamos é sobre propósito. Não tem a ver com grana. Tem a ver com o que arde no nosso coração. Isso é muito forte. Se você está fazendo algo da sua vida e o seu objetivo é só ganhar dinheiro, eu arrisco te dizer que quando você ganhar o dinheiro que você precisa ou acha que precisa, o seu sonho ou o seu propósito ele vai acabar. Então tenha algo a mais, tenha algo maior, tenha um propósito maior. Eu vou falar muito sobre o tema propósito, porque eu acho que é isso que faz com que os profissionais de alta performance atingir grandes níveis ou alto nível em qualquer coisa que ele vai fazer da vida. Não, eu quero a minha caderneta. Caderneta. Uma agenda que tá dentro da bolsa. Pra escrever. Isso. Mas vamos lá. Tá dentro da bolsa dele, eu acho, Vanessa. Vamos seguir aqui. Vamos dar sequência aqui, então. Olha só. Pedro, nós estamos aí com algumas perguntas aqui que vai funilando cada vez mais e esquentando o jogo. Eu gosto de responder perguntas, você tem ideia. Muito bom. Agora eu vou para algumas perguntas bem chave aqui que, sem dúvida, vai trazer aqui uma dinâmica diferente naquilo que nós estamos desenvolvendo aqui, falando sobre o mercado imobiliário e sobre tudo aquilo que a gente vem construindo nesse momento. Então vamos lá. Olha só, a pergunta aqui é: por que você acha que tantos corretores se perdem na jornada e não evoluem? Na tua opinião, o que é que faz esses caras se perderem nessa jornada e não evoluir? Qual é a sua opinião sobre isso? Porque eles têm a falsa ideia de que o mercado imobiliário é vender. E, na verdade, o mercado imobiliário é criar relação sólida. Uau! Existe um dado, pessoal, que diz sobre o mercado imobiliário que de 100%, se pegarmos aí os dados estatísticos, de 100% dos corretores que exercem a profissão, apenas 5% tem sucesso na corretagem. E agora eu te pergunto, você acha mesmo? Você deve conhecer aí 2 ou 3 ou até mais amigos corretores, até familiares. Porque a cada ano que passa essa profissão ela tem criado uma ascensão gigantesca, né? Mas muitos não performam, não evoluem, não saem do lugar. Por quê? Porque não tem a ver com venda. Tem a ver com a capacidade de comunicação, de conexão que eu crio. Por isso que entender sobre mente humana, sobre comportamento humano, sobre como conectar, como comunicar, como transmitir, é muito importante e é imprescindível para elevar o nível naquilo que você faz, que é o mercado imobiliário. Sem dúvidas, para mim, o que diferencia um corretor que evolui e um corretor que não evolui é o foco que ele tem no desenvolvimento, na carreira e no pessoal dele. Dentro do que você está dizendo aí, até fiz aqui uma anotação, literalmente não é só sobre vender, né? Exatamente. Já foi-se a era do tal do vendedor, né? Do vendedor. Exatamente. Eu costumo dizer que quem vende imóvel é o proprietário, não é
Ué. Mas essa que é a verdade. E o corretor, ele não entende, talvez, ou ele não tem a percepção do real papel dele. E um adendo, as pessoas hoje, Henrique, elas precisam entender o porquê elas precisam daquele imóvel. Qual a experiência que você cria para ela? Vou dar um exemplo aqui pro pessoal. Eu experienciei isso. Acabou de vender um imóvel. Gente, ele vendeu um imóvel de R$1 milhão em uma semana, que estava há 1 ano à venda. Entrou na gestão do cara, ele falou assim, peraí, deixa eu mostrar como que faz esse jogo aqui. Uma semana, pum, aconteceu. Agora, se você for olhar o material, tá disponível até nas nossas redes sociais, o que ele te promove no vídeo, no marketing, não é uma compre esse imóvel, é compre essa experiência. Compre essa parte da sua vida que tá faltando encaixar em você. Tá faltando você ter ela, de fato. Compre isso daqui. E aí acontece. E o spoiler que ele deu aí é muito interessante porque, assim, é um conjunto de fatores. Essa que é a verdade, é um conjunto de fatores. E o Pedro, ele foi muito enfático aqui quando ele fala sobre estar disposto a entender mais como funciona a mente humana, né? Forte, Então, forte. não é literalmente sobre vendas. Literalmente são sobre como é que a cabeça do ser humano pensa. Eu acho que é isso que faz literalmente você ter aqui os resultados que você tem e aquilo que a gente vem construindo ao longo do mercado imobiliário em si. Então, fica aqui uma dica para você que é corretor de imóveis, você que está no setor imobiliário, você que é dono de imobiliária, tá? Porque não é só sobre ser corretor, é literalmente se tornar ou ser um empresário. E tem muitos donos de imobiliária, tá, Pedro? Que não estão dispostos, que não estão preocupados com o desenvolvimento, com a performance da tua equipe. Então, isso também tem impacto diretamente nos resultados que aquele profissional que está engajado ali dentro daquela operação pode entregar, né? Exatamente, exatamente. Então, vamos lá, vamos seguir aqui. Lembrando, mais uma vez aí, e vocês fiquem ligados nas nossas redes sociais, nas plataformas Spotify. que nós estamos aí. Spotify, É até chique, né, falar esse nome, né? TikTok, TikToker. Instagram. Pesado, nós pesado. nós estamos lá. Já estamos lá. Aquela frase que o pessoal tá utilizando aí. Primeiro começa, né? Depois melhora. Depois melhora. Primeiro começa, depois melhora. Boa. Vamos seguir então. Olha só. Pedro, na tua visão, qual detalhe muda tudo na vida de um corretor? Qual detalhe? Essa pergunta é uma pergunta profunda pra mim. Até porque essa palavra detalhe, ela tem um pouco da minha atenção. E no decorrer aqui do podcast você vai saber por quê. O detalhe que muda a vida do corretor é a atenção que ele dá à performance. Pra mim, tá muito simples de responder essa pergunta. A atenção que ele dá ao seu desenvolvimento, à sua performance, vai ser um divisor de águas, você que é corretor. A partir do momento em que você observar os seus resultados, incontente com eles, e dizer assim pra você, eu vou começar a prestar atenção na minha performance, eu vou começar a ter ações diferentes, o jogo vai mudar. O jogo vai mudar. Porque só existem resultados diferentes, novamente digo, se existirem ações diferentes. Se eu não tenho ações diferentes, os resultados vão ser os mesmos. Então esse é o ponto principal, a atenção, a performance. Observar o resultado, ser frio em momentos e fazer análise de indicadores. Poxa, eu estou trabalhando há tanto tempo, eu tive X resultado. Por que eu tive X resultado? Porque eu estou fazendo tudo errado. A gente tem que ser humildes para crescer. Humildes para olhar e falar assim, eu fiz tudo errado até aqui. Como que é o certo de fazer? A gente, infelizmente, Henrique,
foi criado o Brasil, né, tem uma cultura, o brasileiro tem uma cultura de que errar é errado. Errar não é errado. Você é falho, eu sou falho. A falha para nós, ela muda totalmente o cenário da nossa vida quando passamos a observá-la como uma vírgula em um ponto a ser observado. Poxa, falhei. Ok. Como não falhar de novo ou o que eu posso aprender com isso? Não é falhei e perdi e acabou o jogo. Então, se você falhou ou tem sentido que tem falhado, começa a observar a sua falha e a mudar as suas ações, porque isso pode transformar a sua performance no mercado imobiliário. Esse é o detalhe. Esse é o pequeno detalhe. O Pedro Xavier aí traz para você que está assistindo esse podcast e faz muito, muito, muito sentido. Esse lance de dar atenção aí, eu costumo muito dizer, num processo de desenvolvimento, dentro da carreira, né, do corretor, e eu vou falar muito disso, nós vamos falar muito disso Bastante. ao longo do programa, é que tem momento que você precisa dar a atenção como mãe, mas tem momento também que você precisa agir como pai no processo, né? Exato. Então, A gente fala muito disso, né? muito sobre isso. Então, assim, quando nós vamos falar de detalhe, é ter a percepção de qual vai ser essa sua ação na intenção, né? Exatamente. Muito bom. Vamos lá. Então, vamos sequenciar aqui. Eu tenho aqui uma pergunta muito interessante, que certamente vai inspirar muitos profissionais nesse nosso segmento, tá? E eu queria aqui, Pedro, que você compartilhasse conosco como foi sair de uma cidade de 20 mil habitantes, né, como Santo Anastácio, e vir buscar espaço numa cidade que é muito mais do que 10 vezes mais em tamanho, em proporção, em negócios, em oportunidades, que é Presidente Prudente. Como foi essa tomada de decisão para que você tivesse a percepção e falasse assim, não, é exatamente aqui que eu quero estar? Essa pergunta é muito forte para mim. Claro, eu não vou ser hipócrita aqui de dizer que nós não pensamos em altos resultados. Isso é muito verdade. E grava uma frase que eu vou falar para você. Grava essa frase. A zona de conforto e a zona de crescimento não coexistem. Não existem juntas. O Pedro hoje, como é recente que eu fiz essa transição de Santo Anastácio para Presidente Prudente, que inclusive é o local que nós estamos gravando aqui esse podcast, esse Pedro, ele está totalmente desconfortável. E eu fico muito feliz de estar desconfortável. Até porque eu virei essa chave dentro da minha mente. E eu entendi que se eu estou desconfortável, é sinal que eu estou crescendo. Então tem sido algo espetacular. As conexões que eu tenho feito, os ambientes que eu tenho frequentado, o network que eu tenho criado, tem sido rico para mim em conhecimento, em performance e em resultado também. Então, eu acredito que o principal ponto que me fez sair de uma cidade de 20 mil para uma cidade de 200 mil habitantes foi querer o próximo nível. A minha mente, eu programei a minha mente, literalmente, para querer o próximo nível. Essa é a resposta. Eu anotei aqui, então. Foi o acesso. O acesso. O acesso. O acesso. Forte. É o acesso que vai entregar o ponto B. Eu estou no ponto A, quero estar no ponto B. Para que eu possa chegar aqui, é o acesso que faz isso acontecer, né? Perfeito. Excelente. Ô Pedro, e tem uma pergunta muito interessante também, que envolve aí
profissionais que estão no setor imobiliário e eu queria entender a tua percepção sobre isso. É o seguinte, ó, com tantos corretores travados na execução, porque você falou muito sobre executar, né? Com tantos profissionais, com tantos corretores travados na execução, qual o primeiro passo que você acha que todo mundo deveria dar agora? Tá? Eu estou travado, eu não consigo executar, eu estou estagnado. Qual seria o primeiro passo que você sugere que eu vá aplicar para destravar? Você quer que eu seja sincero ou quer que eu fale bonito? Sem papas na língua. Aqui é para jogar o jogo de verdade. Meus amigos, você que tá travado, eu já estive assim. E eu vou falar igual o Pablo Marçal agora. Calma que eu tô aqui. Uau. Calma que eu tô aqui. A minha sugestão de todo meu coração pra você é: dorme. Tira 2 dias, uma semaninha, descansa sua mente. Você já não tá performando até agora. Faz aí 4, 5, 6, 7, 1 ano que você não vende. Fica mais uma semana sem vender. Mas essa semana é diferente. Essa semana eu sugiro pra você que seja uma semana que precede a mudança da tua carreira no mercado imobiliário. Essa semana você vai descansar a sua mente e programar e escrever todas as suas ações novas. E na próxima semana você vai começar a executar. Por que eu disse sobre o descanso? Porque, poxa, o cara já não tá vendendo há 3, 4, 5 meses. Certo. Descansa mais um pouquinho. E tem um monte deles. Só que descansa agora, sem aquela pressão. Você entendeu? E aí, tudo vai mudar. Existe um provérbio, não é bíblico, mas é um provérbio filosófico, talvez, que diz que se você escrever o teu problema em detalhes, numa folha, assim como você está escrevendo, olha que forte isso, você já vai ter resolvido 50% dele. Uau. O que eu tô sugerindo pra você é: tira uma semana de descanso, escreva todos os seus indicadores, todas as suas ações, literalmente, e coloque uma linha e coloque embaixo. Agora eu vou mudar isso, A, B, C. E com certeza seus resultados vão ser transformados e potencializados. Pronto. Essa é a sinceridade do meu coração. Eu já tomei nota aqui e para mim foram insights preciosíssimos. Descansa. Escreva quais são os seus objetivos e aplique. Show. Ah, bom demais. É exatamente isso. Bom demais. Cara, espetacular, Pedro. Cada vez assim que nós temos aí a oportunidade de fazer trocas, isso mostra para mim o quão claro e quão esclarecedor o caminho que nós estamos trilhando. Perfeito. Tá bom? Fico muito feliz em te ouvir falar um pouco sobre isso. Essa pergunta aqui, o homem tirou da cartola. Bom, olha só. Você escreveu um livro que se chama O Poder dos Detalhes. Ok? O Poder dos Detalhes. Que inclusive é recente. Faz é recente. 4 meses. Exatamente. A pergunta aqui é o seguinte: qual foi a sua inspiração por trás disso? O Poder dos Detalhes foi um marco na minha vida. Porque justamente a partir do momento em que eu entendi a riqueza que existe em dar atenção aos detalhes, isso ganhou meu coração. No livro, nesse livro, O Poder dos Detalhes, eu fiz um livro muito conciso e muito direto ao ponto, como você falou que eu sou, direto ao ponto. E ele traz inúmeros insights e métricas que mostram como pequenos detalhes podem influenciar diretamente em grandes resultados. Steve Jobs, que é cofundador da Apple, que são as marcas de celulares que nós usamos e que inúmeras pessoas usam e dão um bom feedback. Esse cara, o Steve Jobs, ele falou algo que
pra mim é esclarecedor e muito profundo, que é o que diferencia o bom do extraordinário são os detalhes. Uau. E aqui eu trago pro nosso ramo. O que diferencia um corretor de baixa performance, mediano, aquele que vende, se pingar, pingou, se não vender, não vendeu e tá tudo bem, e vamos fazer fotinho, vamos fazer marketing, eu só quero aparecer. O que diferencia esse cara, que eu sei que não é esse cara que você quer ser, né? De um cara de alta performance, que vende, por exemplo, um imóvel de R$1 milhão em 7 dias, tá aqui na minha frente, é a atenção que ele dá aos detalhes. Isso é importantíssimo. Então, essa frase, eu vou finalizar essa pergunta, essa resposta, com a frase desse cara, do Steve Jobs. O que diferencia o bom do extraordinário são os detalhes. E essa percepção me fez ter a vontade de construir algo literal nesse sentido, que é o meu livro, O Poder dos Detalhes. E ó, já vou fazer um merchan aqui, hein? Quem não leu o livro vai estar na bio. Vai estar na bio do meu Instagram. Vai estar na bio lá do Instagram do homem. Ó, e já vou fazer um negócio aqui, já Deus tocou no meu coração. Uau! Se você quiser adquirir hoje esse livro, eu vou te dar 50% de desconto. É só entrar na bio lá. Pronto. Então, quem não leu O Poder dos Detalhes, eu indico, porque ficou literalmente um livro muito rico de informações ali. Como o Pedro diz, que vão direto ao ponto. Diretamente. Direto ao ponto. Bom, vamos lá. Tenho aqui mais uma pergunta bem interessante para compartilhar com você, que também vem aí ligado àquilo que nós estamos falando, que é o lance do posicionamento. Eu, particularmente, eu gosto muito da tua forma de se posicionar. Eu acho que isso também atrai e causa um impacto muito positivo. Mas eu queria ouvir de você, né? Que você pudesse compartilhar como um corretor começa a construir esse tipo de posicionamento de uma maneira sólida. Esse é um assunto que eu gosto muito de dizer e de dissertar. A gente tem uma frase muito comum que ouvimos, que é: quem não é visto não é lembrado. Principalmente no mercado imobiliário, se você não for visto, meu amigo corretor, tampouco você vai ser lembrado. Ou seja, o nosso posicionamento enquanto corretores precisa ser um lifestyle e não uma ação. Eu vou ter primeiro que, se você quer ter alta performance, tira da sua vida a ideia de essa é a hora da ação de posicionamento. Não. Você tem que viver esse negócio. Onde você estiver, as pessoas precisam saber o que você faz. E se você não quer dizer para elas, cause o interesse em saber o que você faz. Eu te digo já que é muito mais profundo ainda quando você causa o interesse e a pessoa te faz a pergunta: o que você faz da vida? E aí você vai dizer: eu realizo sonhos. Eu conecto pessoas, como você tem a sua frase, eu conecto pessoas aos seus maiores sonhos. Então, para mim, posicionamento é algo chamado personal branding, do inglês, que significa marca pessoal. Se eu não crio uma forte marca pessoal, eu não vou criar nenhum tipo de bom posicionamento. É fato que, cientificamente falando, a primeira impressão, que é aquilo que nós causamos nos primeiros 3 segundos, pasmem nisso, os primeiros 3 segundos definem a forma com que outra pessoa vai te enxergar. Forte. Os primeiros 3 segundos. A primeira impressão ela é obtida a partir dos primeiros 3 segundos. Se você não causar uma boa primeira impressão, vai ser muito difícil de, a partir disso, você construir um bom posicionamento. Então, posicionamento é algo imprescindível, importantíssimo e de extrema relevância pro corretor de imóveis. Tem que ter posicionamento e forte. As pessoas precisam saber o que você faz e o porquê você faz isso. Cara, e é incrível o que você está dizendo, porque o que eu vejo, e eu não tô falando de fazer mágica, de pular cambalhota, não tô falando da de vida nada, real. O que eu vejo de corretor
agente 007, que é o agente secreto, e que ninguém sabe o que ele é corretor. O que eu vejo disso... Olha, e quando eu falo ver, você entra no Instagram do cara, exemplo. Não tá escrito que o cara é corretor. Você entra nas redes sociais dele, não tem nada. E aí eu fico pensando, nós estamos em pleno 2025, no ápice do digital. É o básico isso. É o básico. É o básico isso. Então, assim, quando nós vamos falar do tema posicionamento, que é aquilo que nós estamos abrangindo aqui nesse nosso bate-papo, para mim faz total sentido o que você disse. Por quê? Porque quem não é visto... Não é lembrado. Não é lembrado. Não é lembrado. Eu recebi essa semana, foi engraçado demais, de uma corretora, ela dizendo assim, um áudio pra mim: Henrique, o que é que você fez no meu Instagram? Porque a cada 3 passadas que eu dou no meu stories, aparece você. Quem te falou isso? Uma corretora? Uma corretora, Você amiga tá minha. brincando. Ela falou, o que é que você fez no meu Instagram? Eu, Henrique, não fiz nada. Mas o fato é que quem não é visto não é lembrado. E aí, isso vem de encontro com aquilo que você tem de posicionamento, né? E só um adendo ao que você disse. Esse ponto, exatamente esse ponto, em que você observa alguém de alta performance, é o ponto que você tem 2 escolhas. Ou eu vejo acontecer, igual essa corretora viu, ou eu faço acontecer. É isso. E a decisão só depende de você, só depende de mim. É isso aí, nós estamos aqui falando com o Pedro Xavier, ele que respira a alta performance, né, Pedro? Respiro. Literalmente, ele respira a alta performance e isso causa um grande impacto brutal naquilo que ele entrega dentro do mercado imobiliário em si, dentro da carreira dele e dentro dos negócios que ele faz também. Então, nós vamos aqui para mais uma pergunta, que é o seguinte. Falando um pouco agora de futuro, tá? Em meio às tecnologias, em meio ao digital, na tua percepção, porque, assim, a verdade é uma só. Todo mundo fica preocupado, o que é que vai acontecer, né, com tanta tecnologia assim, entende? E eu queria saber a tua percepção, Pedro, sobre o futuro da corretagem. Eu queria saber, assim, o que você acredita que vem por aí, né? E talvez se você pudesse aqui compartilhar a tua expectativa também sobre como agregar o que vem de maneira inteligente e favorável para o corretor de imóveis, na tua opinião. Perfeito. Bom, o mercado imobiliário, grava essa frase que eu vou te dizer, o mercado imobiliário não para. Faça chuva, faça sol, faça frio, faça calor, com crise, sem crise, o mercado acontece. Tem até uma estimativa que nós comumente analisamos, principalmente quando vamos fazer recrutamento, para explicar para o novo corretor como funciona, que é 10% das famílias, anualmente, elas mudam de imóvel. Se o cara tá com grana, se a família tá com grana, ela consequentemente vai ir para um imóvel melhor, e se tá com necessidade financeira, provavelmente vai vender a casa e ir para um imóvel menor. Então o mercado ele acontece. E pro futuro, o que eu digo é, quem não ir para a alta performance vai ficar para trás. E a alta performance ela está começando a dar muitos sinais em tecnologia, em desenvolvimento, em aprender a comunicar-se de maneira estratégica. Hoje não basta mais falar bem, você precisa aprender a comunicar bem. Falar e comunicar é totalmente diferente, pessoal. Eu falo muito, mas o que eu comunico? O que eu transmito? O que eu conecto? Então o futuro do imobiliário é extremamente promissor, na minha opinião. Extremamente, extremamente. E a questão é, você quer ver acontecer ou você quer fazer acontecer? Fica aí essa indagação aí na sua mente. Joguei no ar. Ver acontecer
ou fazer acontecer. Ou fazer acontecendo. É uma escolha. O que você quer, Henrique Marques? É uma escolha, literalmente. E a escolha tá ligada diretamente à pessoa, né, cara? Você não consegue controlar Não consegue. a escolha da pessoa, né? Você consegue sugerir, Sim, né? é claro. Mas não definir nada. Então é isso. Estamos aqui e falamos com Pedro Xavier e nós vamos fazer aqui um breve intervalo para que a gente possa sequenciar aí o nosso primeiro episódio do podcast. E não esquece de seguir nas redes sociais, Spotify, Instagram, TikTok, Facebook, porque vem muita novidade por aí, vocês não têm ideia. E se você tá disposto a absorver aquilo que a gente tá falando aqui, você vai gostar de ter a gente aí na sua telinha. Você pode ter certeza disso. É isso aí. Brokercast, a voz que transforma o jogo do imobiliário. Voltamos agora com o Brokercast, a voz de quem transforma o jogo do imobiliário. E agora os papéis se inverteram, né? Eu quero aqui, eu vou até ler aqui que eu preciso ler. Agora chegou a hora de apresentar o Henrique Marques, o mentor de uma geração, criador do Grupo Move e do método HMB, que ele vai comentar com vocês aqui. Hoje eu tenho a honra de te entrevistar para a gente mostrar o que está por trás dessa marca, né? Dessa liderança e dessa nova era que você tanto fala. Está preparado? Preparadíssimo. Nasceu preparado. Henrique, eu quero começar aqui te fazendo a primeira pergunta e, consequentemente, a gente vai discorrer aqui sobre muitos temas importantes na carreira, tá bom? Primeira pergunta é: todos conhecem o Henrique empresário de hoje, né? Mas qual foi o momento decisivo que te tirou da zona de conforto e te empurrou para o mercado imobiliário? Me responde aí. O homem já começou com a pergunta sniper. Muito bom, muito bom. Eu estou muito feliz, mais uma vez, aí de poder estar compartilhando desse momento com você e com todas as pessoas que estão assistindo aí o Brokercast. E essa pergunta aí já é com os dois pés no peito, né? Já para chegar chegando. Exatamente. Mas olha só, falando um pouco sobre o que é que fez, né? Eu entender e ter essa dinâmica de mudança, eu falo muito que, assim, além da minha estabilidade que eu já tinha ali no setor de telecom, né? Além de bons resultados que eu já tinha ali também, eu me sentia um pouco anulado. Essa é um pouco da verdade daquilo que aconteceu naquele momento, sabe? Eu me senti um pouco anulado e eu percebi, assim, que faltava algo mais. E o algo mais, depois eu fui entender e perceber que era o que estava relacionado a propósito. Forte. Porque eu não tinha propósito. Entende? Olha, tinha bons resultados. Eu tinha uma vida estabilizada. E quando eu percebo essa anulação, era porque não tinha aquilo que eu chamo de propósito. E, cara, quando eu olho para o imobiliário, quando eu entendo como vai funcionar toda essa dinâmica, e quando eu percebo qual seria o meu papel, para mim fez total sentido. Por quê? Porque eu percebi que eu podia construir, eu percebi que eu poderia transformar e eu percebi que eu poderia literalmente impactar de verdade a vida das pessoas. Então foi aqui que eu tive a percepção e falei, pronto, é exatamente isso que eu quero fazer da minha vida. É como se o seu coração ardesse por algo a mais. E aí você encontrou no imobiliário isso. É isso? Cara, eu costumo dizer que o mercado imobiliário, ele surge na minha vida, é como se fosse um terreno fértil. Como se fosse um terreno fértil. Por quê? Porque foi naquele momento que eu entendi e percebi o seguinte, é esse jogo que eu quero jogar. Espetacular. Então, basicamente, foi isso. Show de bola. Eu acho muito, muito forte essa palavra propósito, até porque a gente conversou aqui sobre isso, um pouco de propósito já. E novamente, eu pergunto para você que está assistindo a gente, que sentido faz
ganhar dinheiro, ter uma super performance, se não tiver um propósito para isso? Fica aí essa pergunta também para você. Henrique, eu quero te fazer uma pergunta agora um pouco mais específica, que a gente quer saber também. O que te fez sair de uma carreira que você acabou de dizer que era estável nas telecomunicações, né? Conta um pouco desse setor para nós também, para se jogar no imobiliário, a transição das telecomunicações pro imobiliário. Cara, naquele momento que eu passo a ter esse tipo de percepção, foi um momento muito interessante, porque assim, primeiro vamos falar de zona de conforto, né, que é onde eu estava. Quando eu falo de zona de conforto, eu não estou falando só de resultados financeiros, né? Sim. Eu estou falando de um contexto geral daquilo que eu poderia literalmente propagar. Mas o fato é que eu costumo dizer o seguinte, que quem está confortável demais, o conforto pode ser o maior inimigo de uma evolução. Uau. Olha só, o conforto pode ser o maior inimigo de uma evolução. Por quê? Porque se eu estou confortável, a pergunta é, por que que eu vou evoluir? Então, aqui eu ativo o primeiro gatilho dessa percepção e desse momento. E aí, quando entra, então, o mercado imobiliário, eu tenho aqui mais 3 pontos que, para mim, foram, assim, cirúrgicos. Que eu analisei e eu percebi o seguinte, poxa, peraí. O mercado imobiliário pode me dar liberdade. O mercado imobiliário pode fazer com que eu tenha uma grande construção. E a chave é que o mercado imobiliário pode me dar um legado. Forte demais. Então, são 3 pontos que faz com que eu acelere não só os meus resultados financeiros, ok? Mas também como ser humano. Então, são pontos que trouxeram e fizeram com que eu tomasse essa decisão e aplicasse aí a estratégia de engajar dentro do setor imobiliário. Show de bola. Pessoal, vocês estão percebendo a energia que esse cara aqui tem, né? Ele fala, chega o olho dele brilha. Tipo assim, é propósito. Eu quero ver transformação. É disso daqui que eu tô falando. Henrique, tem a ver com grana? Fala a verdade, seja sincero. Só com grana? Cara, ele vai muito mais além. É isso. É muito mais além. Mas assim, tem aqui um cenário que poucos têm essa percepção, ok? Eu costumo muito dizer que quanto mais você precisa do dinheiro, mais ele foge de você. Forte. Vou até Quanto marcar mais isso aqui. você precisa do dinheiro, mais ele foge de você. Então, quando eu vou falar de propósito, ele não tem ligação direta com o dinheiro, tem ligação direta com o que eu posso promover na vida das pessoas, na vida daquelas famílias ou na vida daqueles profissionais. Qual é o impacto que eu posso causar e quanto eu posso transformar a vida daquele que confia e acredita naquilo que eu posso entregar. Espetacular. Aproveitando o ensejo, eu quero te fazer a terceira pergunta que ela é muito subjetiva e eu tô ansioso para ouvir tua resposta. Ok. Henrique Marques, qual foi o momento que você percebeu? Eu nasci para isso. Ah, cara. Ó, primeiro que o que eu fazia não tinha nada a ver com vendas, ok? Ok. O que eu fazia é incrível o que eu tô dizendo aqui pra vocês, é verdade. Não dá pra acreditar, mas tá bom. É real. O que eu fazia não tinha relação nenhuma com vendas, tá, gente? Só pra vocês entenderem. E aí, quando me surge o convite, quando me surge a oportunidade do imobiliário, eu percebi, Pedro, que era muito mais além de vender imóvel. Forte isso. Era muito mais além. Por quê? Porque, literalmente, o que eu poderia fazer era transformar. E, para mim, esse é o gatilho dentro daquilo que me faz todos os dias acordar cedo, abrir os meus olhos
e fazer o que precisa ser feito. É quanto eu posso promover e quanto eu posso transformar cada pessoa que passa, que confia ou que está comigo nesse negócio que eu chamo de mercado imobiliário, né? Muito forte isso. E ver essa perspectiva de negócio, ela é, para mim, né, que fui e sou um dos teus mentorados nesse processo, para mim é enriquecedor, fazendo jus ao teu nome. Por quê? Porque desde o início também, quando a gente começou a nossa relação, você sempre deixou isso muito claro. O meu propósito é fazer com que você seja a sua melhor versão. Boa. Esse é meu propósito. Tem a ver com venda. Não tem a ver com compra, não tem a ver com venda. Tem a ver com propósito. E a gente sabe também que você, além de corretor, é um mentor. Só um gancho aqui que eu acho que vale muito a pena eu enfatizar isso. Eu me recordo, assim, dentro desse contexto, que quando eu comecei a ajudar corretores a performarem de verdade, cada vez que eu via o resultado acontecer, mais meu coração ele se enchia de alegria. E aí eu falei, cara, é exatamente o que eu quero fazer da vida. Um adendo, é como se fosse um sinalizador. Tô no caminho certo, tô no caminho certo. Continua, continua, continua. É exatamente isso, entende? Então, hoje, quando eu vejo os profissionais que me seguem ou que eu mentoro tendo os resultados, para mim cada vez fica muito claro que é exatamente o que eu quero fazer da minha vida. O que você nasceu pra fazer. Nasci pra fazer. Não é nem o que você quer, é o que você nasceu pra fazer. Nasci pra fazer, né? Literalmente. Henrique, o que te levou a sair da sua posição de mentor, que foi no início da sua carreira no imobiliário, e entrar na operação de vendas para exercer a função de corretor de imóveis? Essa é forte. Olha só, eu venho de uma estrutura, né, que quando eu saio ali e acontece literalmente a transição do setor de telecom para o setor imobiliário, numa fase inicial ali, eu apenas mentorei e não tive relação direta com o operacional dentro do setor de vendas. Então, eu apenas literalmente mentorava. E tinha algo que me incomodava muito, que era assim, eu ensinava o que precisava ser feito, eu ensinava aquilo que tinha que fazer, e os mentorados diziam assim, é muito fácil você dizer isso, porque você não faz. E isso me incomodava. Porque, rapidinho, você sabia que o que você estava falando era super real. Cara... Válido. Pô, eu tive... Olha só, só para me dar um gancho aqui, e eu vou responder a pergunta. Mas eu tive em Portugal e... Eu não sei se você já ouviu falar do filme De Volta para o Futuro. Já, com certeza. Com certeza. Quem não ouviu? Olha só, esse filme é muito antigo. Pela tua idade, imaginei que não. Okay? Não, pela minha idade eu já ouvi, eu sou antigo. Ok. Então, olha só. Olha só o que tem a ver o que eu vou dizer. Eu vou para Portugal, e Portugal hoje está aí 10, 20 anos na frente. Olha só, de 10 a 20 anos na frente, quando a gente vai falar do mercado imobiliário, comparado ao Brasil. Ok? Certo. Então, o que eu fiz, o exercício foi, vou para Portugal, me especializo, entendo o que é ter alta performance, ok? Com os europeus. Isso fica claro para mim. E quando eu volto de lá, eu conecto no filme De Volta para o Futuro. Por quê? Eu fui no futuro... Espetacular. Esse paradoxo, você vê, essa analogia foi muito boa. Eu fui no futuro, entendi o que ia acontecer e o que precisava fazer, e então agora eu volto e passo a colocar em prática. Mas aonde eu quero chegar com tudo isso, Pedro? Eu quero chegar aqui. Quando então eu ensino o que precisa ser feito, eu tenho então esse tipo de objeção. E chegou um momento que eu disse assim, cara, eu preciso sentir na pele as dores que esses caras sentem. Foi sobre isso. Eu já sei quais são, eu já sei como tratá-las, mas eu preciso senti-las. Eu preciso sentir.
É isso. Forte. Isso é muito forte. Foi isso que me fez tomar a decisão de sair ali da parte de mentoria e ir para a prática, porque eu falei assim, eu sei que se eu colocar em prática tudo aquilo que eu estou ensinando vai ter resultado e eu vou passar a ser olhado de uma maneira diferente. E aí, moral da história. O que aconteceu? Tudo isso que você está vendo hoje. E foi muito importante. Foi muito importante. Henrique. Hoje eu já tenho um cenário muito interessante, porque hoje eu não tenho mais aqui alguém com liberdade para dizer assim, olha, mas você não faz, como é que é possível Exatamente. fazer? Eu faço, eu ensino, e o que eu ensino eu faço e provo. Ponto. Ó, e eu analisando aqui essa tua trajetória, eu lembrei agora de uma história bem breve que diz que um grande sábio disse que se ele tivesse, escuta isso daqui, se ele tivesse 2 horas para cortar uma árvore, um grande sábio disse que se tivesse 2 horas para cortar uma árvore, 1h30 ele passaria amolando o facão. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? Esse cara aqui, ele foi para Portugal. Ele fez uma imersão em vários outros pontos importantíssimos do desenvolvimento, como PNL, coaching e a formação em Portugal. Ele passou tempo amolando facão. Boa. Quando ele entrou no jogo, a árvore foi cortada. E tá sendo cortada muito rápido. Ó, é incrível o que você tá dizendo, porque assim, faz muito sentido com aquilo que eu vivi e vivenciei, porque foram 3 anos, olha só, ninguém vai querer pagar esse preço, ok? Foram 3 anos afiando o machado, tá? E entendendo e compreendendo o que é que precisava fazer e como literalmente eu precisava fazer. Então, esses meus primeiros 3 anos eu não tive literalmente o contato direto com a venda. E eu passei a ter essa necessidade a partir do 4º ano. Então, na minha percepção, foi então um dos melhores investimentos que eu já fiz em toda a minha carreira profissional, ok? Como empresário. Estou dizendo como empresário, tá? Espetacular. Espetacular. Henrique, essa pergunta aqui eu acredito que muitos telespectadores aí que estão nos acompanhando têm o interesse de saber como é que nasceu o Grupo Move e quando ele deixou de ser uma ideia para se tornar um ecossistema. Cara, o Grupo Move, ele... Assim, primeiro que o nome, tá? A nomenclatura Move, ela vem de um insight transformador que a minha esposa, que inclusive está aqui, ela trouxe, tá? A palavra move, ela vem da ação, ela vem do passo, ela vem do agir. E isso está conectado literalmente com aquilo que eu acredito, tá? Primeiro falando aqui da marca. Da nomenclatura em si. Mas o Grupo Move, ele nasce, cara, a verdade é que ele nasce de um incômodo que eu tinha. Henrique, qual o incômodo? Eu olhava para o mercado e eu via muitas promessas, e pouca entrega. Isso me deixava extremamente incomodado. Foi aí que eu decidi, eu falei, vou criar algo diferente. Vou trazer algo no mercado imobiliário que faz com que eu conecte de maneira inteligente, eu traga pessoas para esse propósito, e é aqui que nasce a marca e o jogo muda. Então, o Grupo Move, ele nasce literalmente daquilo que eu percebo que o mercado tinha como carência e fiz aqui, criei um ecossistema aonde o corretor, e engane-se você, tá? Você que está nos assistindo, engane-se você que eu sou apenas um formador de quem está iniciando no mercado imobiliário. Tem esse detalhe. Olha, tem aqui diversos profissionais que têm 10, 20 anos no setor e que passaram
pelo um processo de desenvolvimento comigo e que hoje tem a vida, a carreira transformada. Então, Henrique, para quem que é a tua mentoria? Para quem que é a solução que você entrega? Para todos, ok? Então, o Grupo Move, ele nasce aí de um incômodo que eu tive quando eu faço uma análise do mercado e percebo que eu posso entregar algo de maneira inteligente. Tanto que você tem treinamentos hoje muito bons para imobiliárias também, não só para corretores, né? Para o dono da imobiliária, o cara que precisa gerir uma equipe de corretores, né? Ô, Cara, Henrique, pode continuar. O que você disse agora é mágico. E anotem a frase que eu vou dizer. E essa daqui vai para os donos de imobiliária, ok? Para os donos de imobiliária. Manda. A ação do líder tem um impacto brutal na equipe. A ação do líder tem um impacto brutal na equipe. O que é que significa isso, Henrique? Ok? Essa é para os donos de imobiliária, tá? Se eu sou um líder que não prospecto, se eu sou um líder que não evoluo, se eu sou um líder que não me preocupo em capacitar, em formar, em desenvolver, em fazer com que a carreira desse profissional cresça dentro da minha estrutura, certamente isso vai causar um grande impacto no teu time. E é por isso, Pedro, esse é um dos motivos que fazem com que muitos donos de imobiliária não conseguem reter os profissionais na tua estrutura, porque não tem conteúdo, não tem entrega para fazer com que esse profissional perceba o quão importante é crescer juntos. Muito forte isso. Esse é um ponto que, quando o corretor, empresário, dono de imobiliária, ele virar essa chave, se você que está assistindo, comer com farinha o que ele está falando para você, você vai mudar o jogo. Literalmente. Você vai começar a ser a voz de quem transforma o jogo do imobiliário. Esse é o nosso papel. A gente não está aqui brincando, muito menos falando qualquer coisa. A gente está falando com base em resultados reais que nos fizeram criar essa autoridade para dizer tudo isso que a gente está falando aqui. Até porque falar até papagaio fala. Exato. Tem uma frase que eu uso muito que vai na seguinte linha. Quando você fala, você pode convencer, ok? Mas o que vai de fato arrastar multidões são aquilo que você carrega como exemplo. Então são os seus exemplos com ações que vai fazer com que as pessoas percebam a importância. A palavra de convence, tudo isso. o exemplo arrasta. É isso. É só isso. Henrique, qual é o propósito da sua mentoria, que é o método HMB? E por que ele é diferente do que já existe no mercado? Pedro, o método HMB é uma estrutura que, inclusive, como você bem disse, que já está na plataforma digital, né? E eu ganhei até alguns prêmios. Quanto tempo faz já? Olha, o método HMB tem 3 anos já. 3 anos. Vai pro 4º ano esse ano. Legal. Mas eu ganhei até premiações no QIFI de vendas no digital. Então, assim, você que é corretor, eu indico. Tá lá na minha bio, inclusive, né? Eu tenho diversos lá, mas esse é um deles. Mas falando aqui do método... Rapidinho, eu já fiz. É espetacular. É clarificador, é esclarecedor, é direcionador. Só dando exatamente. Eu não quero aqui vender nada, mas faz total sentido para você que está na profissão. Mas o fato é o seguinte. Quando eu desenvolvo, né, o método HMB, eu tinha um único objetivo. Transformar corretores em empresário. Forte. É só esse objetivo. Transformar o corretor em empresário. Até porque, assim, quando eu falo transformar, é porque tem a ver com mudar a mentalidade. E não é só sobre vendas. É sobre mentalidade. Então, como eu transformo a minha mentalidade e passo a entender que não é só sobre vendas. É sobre, literalmente, eu ser um empresário dentro desse negócio. E aí é onde nasce o método HMB. Por quê? Porque lá eu trago visão, lá eu trago processos
e lá eu trago posicionamento. Ou seja, são 3 pilares que, na minha percepção, e com base na prática, lembrando que é com base na prática que eu vivenciei ao longo desses anos, faz com que, de fato, eu tenha aí um conteúdo rico para quem quer literalmente ter performance de verdade. Então foi aí que nasceu o método HMB, Cara, o show método de bola. HMB. Quando você fala de mentalidade, é um fato que os grandes players do mercado e de qualquer segmento, tá, pessoal? Porque assim, tudo que a gente tá falando aqui, lógico que a gente direciona para o mercado imobiliário, mas se você é empresário em qualquer área, e se você é empresário, é fato que você lida com pessoas, se você entender o contexto do que a gente está dizendo aqui e aplicar na tua empresa, você vai ter outro tipo de resultado. Isso aqui é rico que a gente está falando. É realmente detalhes que fazem a diferença absurdamente no teu negócio. Henrique, na tua visão, o que ainda prende a maioria dos corretores em algo chamado mediocridade? É forte essa. Como você disse há pouco tempo aí, você quer que eu fale a verdade ou você quer que eu fale bonito? Eu quero que você fale a máxima verdade, sem filtros. Porque quem tá aqui assistindo é quem quer performance. Então tem que pelo menos ter coragem de ouvir o que precisa ser dito. Então pronto. Então eu vou falar a verdade, ok? Sem filtro. A verdade sem filtro é o seguinte. O que eu vejo, e quando eu falo o que eu vejo, não é só em Presidente Prudente, tá? Eu rodei o Brasil dando mentorias, tá? E eu tô falando de diversas culturas, porque o Brasil é muito grande, Sim. tá? Então, o que eu vi nesses mais de 2.000 profissionais que eu já formei ao longo dessa minha carreira no mercado imobiliário, é a falta de mentalidade que esses profissionais têm. Então, muitos ainda, olha que louco que eu vou dizer, eles vendem como se tivesse em 2005. Aí não dá. Cara, é incrível como muitos ainda... Aquele vendedorzão, raiz. É como se estivesse aqui há 20 anos atrás. Aham. E, infelizmente, meu amigo, se você quer viver dessa profissão, vai ter que mudar a mentalidade. Não tem outro caminho. Ou muda a mentalidade ou está fora do jogo. Então, assim, se você não entender o que é método, se você não entender o que é processo e você não mudar a mentalidade, certamente os desafios vão ficar muito maiores e você é o próximo a sair da profissão. Até porque hoje o corretor que não entende de marketing, o corretor que não entende de gestão e o corretor que não entende de posicionamento, ele sempre vai ficar refém e ele sempre vai ser mais um na multidão, tá? Então, se você não entende de marketing, se você não entende de gestão, se você não entende de posicionamento, prazer, você é mais um no meio dessa grande multidão. Muito forte, muito forte. O homem não para. O homem é uma máquina pensante de alta performance. Eu até anotei aqui, marketing, gestão e posicionamento. É uma tríade de sucesso, que se você aplicar... Quem tá falando, pessoal, não é quem começou ontem no mercado. E nem quem não tem autoridade para falar. É quem já se qualificou, ensinou e provou na prática que se você tiver gestão, marketing e posicionamento, vai acontecer. Não isso. pode acontecer, vai acontecer. Ah, e um fator, Pedro, que é muito importante, é nós respeitarmos o fator tempo. Muito importante falar sobre isso. Tá? Porque, assim, nada acontece no piscar dos olhos, tá? Eu vou dar aqui um exemplo muito prático que aconteceu recentemente comigo. Eu concluo agora, nesse ano, 5 meses que eu estou ininterruptos, ou seja, todos os dias na academia. Olha só. E aí, uma vida fitness então agora. E aí, meu amigo? E aí, nos primeiros 3 meses,
Eu olhei pra mim e disse assim, cara, não tô vendo resultado, não. O que eu tô fazendo? O que mudou? E eu mandei mensagem pro meu personal e mandei foto pra ele. Falei, cara, deixa eu falar uma coisa pra você. Mudou nada aqui, não. Tem alguma coisa errada. Será que eu tô fazendo alguma coisa errada? E ele falou assim, Henrique, você precisa respeitar um cara que se chama tempo. Você está fazendo exatamente o que precisa ser feito. E o tempo vai te mostrar e vai te engajar e certamente vai entregar aquilo que você quer e busca como estética. Eu falei, entendi. Por que eu saí um pouco agora do imobiliário, Pedro? Para as pessoas perceberem que nada acontece num simples estalar de dedos. Nada. E só complementando o que você está dizendo, isso que você está dizendo não tem nada a ver com o imobiliário, mas tem muito a ver com a mentalidade. Mentalidade. Se você não tivesse a mentalidade de alta performance, você iria parar nos 3 meses. Como muitos param. Como muitos param no imobiliário. Exato. Pedro, eu cansei de ver corretores próximos a mim. E eu disse assim, faz isso, isso e isso. E o cara fazendo. E passa o primeiro mês, e passa o segundo mês, e passa o terceiro mês. E ele diz, Henrique, e aí? Eu, continua fazendo. Continua fazendo. E no terceiro mês, ele faz lá 3, 4 negócios seguidos. Muito louco isso. E ele diz assim, ufa, eu achei que eu não ia ver isso acontecer. E esquece de respeitar o fator tempo. Inclusive, a gente estava conversando esses dias, até no treino, e falando sobre isso. Quantas pessoas param no meio do caminho? E quem vence é quem tem mais constância, mais consistência, mais disciplina. Pessoal, você não tem ideia. Se você que está assistindo a gente aqui, a partir de hoje, programar sua mente para eu vou ser constante, custe o que custar, eu vou repetir. Tem uma frase, eu gosto muito de trazer frases porque eu gosto muito de ler. Tem uma frase que diz que o sucesso, grava isso que eu vou falar, não é fazer 1000 coisas uma vez, é fazer 1000 vezes uma coisa. Isso é consistência, isso gera resultado, né? Eu quero te fazer uma pergunta aqui muito boa também, muito boa. O que você quer que o corretor sinta quando ouve o BrokerCast? Qual que é o sentimento que você quer extrair ou gerar? Cara, assim, o nosso propósito, né, maior aqui é fazer com que o corretor, ou seja, o profissional que está nessa profissão, ou também você que já é empresário, ou você que também é CLT, ok, e tá tudo certo, que queira engajar, que queira estar no imobiliário, por que ouvir o BrokerCast? Porque nós temos aqui um único objetivo, é fazer com que esses profissionais percebam que existe um outro nível. Uau. Ok? E existe literalmente um outro nível. E esse outro nível, ele vai muito além do que você viver de comissão em comissão. E não é só sobre isso. Então, o BrokerCast hoje, ele vem provocar, ele vem inspirar e ele vem entregar direção para quem quer jogar grande. Ok? Para quem quer jogar grande. Não, eu estou muito bem onde eu estou, como eu estou. Tá tudo bem. Tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas se você quer jogar grande, se você quer mais inspiração, se você quer ser provocado, é aqui, no BrokerCast. Forte demais, forte demais. Faço das suas palavras as minhas. A gente não tá aqui pra brincar, gente. E nem pra só trocar ideia. A gente tem propósito com isso daqui. E um desses propósitos é poder te proporcionar uma mudança de mentalidade. Porque é essa mudança de mentalidade que vai transformar o teu resultado. Essa pergunta é muito forte também. E eu acredito que vai colocar aí muitas ideias na sua mente para você responder. Vamos pensar comigo aqui, tá? Henrique Marques.
Se você pudesse voltar no tempo agora, voltar no tempo Vixe. e dar um conselho com a mentalidade que você tem hoje, ok? Aham. De hoje, pro Henrique lá de 2017, qual o conselho você daria? Cara, essa daí me pegou. Esse era o objetivo dessa pergunta. É como dar um conselho pra você mesmo. E aí? Cara, assim, se eu pudesse voltar no tempo, lá em 2017, que foi um ano que marcou muito meu momento, minha carreira, minha vida pessoal, eu daria alguns conselhos para o Henrique Marques, que seria o seguinte. Primeiro, confie na tua intuição. Esse seria o primeiro conselho. Confie na tua intuição. Por quê? Porque você já sabia qual era o caminho. Esse é o primeiro conselho que eu daria para o Henrique Marques. O outro conselho seria... naquele momento você só precisava se permitir. E quando eu falo se permitir, é ser mais ousado no momento que precisa ser ousado. Até porque eu poderia certamente aproveitar cada momento e cada fase da minha vida. Forte. E tudo que parecia bagunçado, agora vai fazer parte da tua construção. Esse seria aí talvez aí o grande conselho que eu daria pro Henrique Marques de 2017. Muito top. Essa, na verdade, é a mentalidade de um vencedor. O vencedor, ele não vê a dificuldade ou as falhas, os erros, as intempéries, né? Não sei se é assim que fala, que a vida traz como um ponto final. Pelo contrário. É o que a gente falou no início aqui. O que eu posso aprender com isso daqui? Poxa, deu errado. O que eu posso aprender para continuar? Concorda comigo? Olha o que é mentalidade, gente. É exatamente isso. Porque o que vai diferenciar a forma que você pensa daquilo que você executa é exatamente o exercício que você vai fazer. Eu errei aqui. Ok, tá tudo certo. É humano errar. Ok, tá tudo certo. O ponto é, com esse erro, o que é que eu posso aprender para que eu possa fazer diferente e para que eu não cometa ele novamente? Isso é muito forte. É muito simples. E isso tem a ver com mentalidade. Então, hoje, quem sabe jogar esse jogo vai estar anos-luz na frente. Anos-luz. Anos-luz. Isso. Muito à frente. É isso aí. E agora, literalmente, né, Pedro? Nós estamos caminhando para o encerramento desse primeiro episódio do Brokercast. E eu, literalmente, estou muito feliz, Pedro, pela tua parceria. Muito feliz por esse momento. Eu tenho certeza que marquem esse dia, vai ser um marco. 17 de maio. Um marco. De 2025. Porque nós estamos virando um movimento. Forte isso. Estar virando um movimento significa que o mercado imobiliário está trocando o bastão. Ok? Está trocando o bastão. Tem grandes players no mercado imobiliário que tem 30, 40 anos, ok? Que não vão conseguir impactar da forma que essa geração, que esse movimento está impactando. É por isso que vai acontecer aqui a troca do bastão. Como é que eu vou participar de tudo isso? Estando no movimento. É isso.
Muito forte. E eu quero aqui agradecer também a tua parceria. Mais um negócio que nós nos tornamos sócios e além da sociedade, a gente tem uma amizade muito forte. Eu sou muito grato a você por isso. E, gente, eu quero deixar esse finalzinho aqui com a frase para você pensar um pouco. Quem ouve, aprende. E quem aplica, lucra. Essa frase marcou a gente também, né? Forte. A gente encerra aqui com muita alegria mais um, ou na verdade, o primeiro de muitos podcasts, brokercasts, que tem um tema, uma frase, uma máxima que a gente vai levar durante esse início de jornada desse movimento, que é a voz de quem transforma o jogo do imobiliário. É isso aí. Valeu! Tamo junto.